quando você começa a lidar, seja com a estruturação de uma pessoa, da imagem de uma pessoa, seja de uma marca, né, institucional, você está ali começando do zero, é um trabalho de formiguinha e você se vê muito ali. Então você se doa. Então isso é muito gratificante, porque você traz bem-estar para as pessoas, você traz alegria. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um BAU Talks. Estamos aqui no Colégio BAU, nos estúdios do Colégio BAU, e essa é mais uma iniciativa do curso técnico do colégio. E estamos na nossa série de profissões. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Júlia, ela é aluna da primeira série do ensino médio. Seja bem-vinda, Júlia. Muito obrigada. Primeiro podcast? Primeiro podcast. Ansiosa? Tô, acho que vai ser uma experiência legal. Legal, né? Leandro tá aqui do meu lado também. Leandro, vai apresentar a nossa convidada. Sim. Então, sejam muito bem-vindos. Aproveito para convidá-lo para curtir, compartilhar esse episódio. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, principalmente agora, final de ano, na busca por um curso, por qual profissão seguir, né? Agora, na reta, já no começo aí do vestibular. Então, espero que esse episódio seja muito útil para você que deseja fazer, por exemplo, comunicação, né, Vitor? Exatamente. Então, hoje temos uma convidada super especial, que é Relações Públicas, que é a Tereza Cristina. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, gente. Muito obrigada. É um prazerzaço estar aqui, né? Falar com essa nova geração, desmistificar muita coisa, né? Cair por terra ali algumas fake news referente a algumas profissões e tentar ajudar da melhor forma possível, direcionar aí quem quer entrar nesse mundo da comunicação. Isso. Então, obrigada pelo convite. Imagina. E a primeira coisa, né? Quando a gente fala em comunicação, como eu falava muito em aula, sempre vem publicidade, propaganda, marketing. Mas é muito além disso, né? Tem muitas outras vertentes que podem ser trabalhadas e RP é uma delas. Queria que você começasse a falar um pouquinho sobre a sua história, por que você lá atrás resolveu fazer RP? Pois é, gente. Relações públicas ainda é uma profissão na qual a gente não tem uma denominação muito clara dentro das instituições, né? O que é um relações públicas? O que ele faz? São várias e várias vertentes, né? Então, assim, nos bastidores, você vai fazer relações públicas, né? Na minha época, você vai fazer relações públicas, Tereza? Você vai fazer o quê? Vai entregar coxinha em festa? Então, as pessoas tinham muito isso, que o relações públicas, ele é nada mais, nada menos que um organizador de festas. Porém, não é isso. Um relações públicas, ele gerencia crises, ele edifica, né? Ele potencializa marcas no mercado, ele faz assessorias, né? Ele lida com toda a comunicação interna, ele implementa ações positivas dentro de instituições e assim vai. E a maioria das instituições, infelizmente, de médio e pequeno porte, não sabe onde agregar o relações públicas. Por isso que ele fica um pouco de escanteio, né? Dentro de algumas vertentes, assim. Mas esse cenário está mudando. A gente percebe na sua oratória que ela é uma oratória, assim, bem firme, assim. Você tem um poder de se expressar, já te falei isso em outras vezes, que prende a nossa atenção, né? Isso você sempre teve desde criança ou foi o curso que te agregou de alguma forma? Ai, que pergunta maravilhosa, que me trouxe aqui agora num lugar... Sempre fui muito tímida mesmo, assim, mesmo do professor fazer a chamada e eu ficar vermelha na mesma hora e não conseguir responder, de tomar falta, de não conseguir falar presente. No primeiro semestre da faculdade, tínhamos que apresentar um trabalho, só que a professora foi muito sagaz. O que ela fez? Um grupo de 5, ela falou, na hora haverá um sorteio para a apresentação desse trabalho. Então, todos estejam com a matéria ali em ordem, porque não sei quem vai. E aí, vocês vão ter que se virar, porque eu ali, né, desesperadérrima. Ansiosa. Não, desesperada, lendo tudo, que eu falei, gente, mas orando também para que não fosse eu a escolhida. Quem foi a escolhida? Adivinha. Nossa Senhora, tremi igual vara verde, mirei, né, fui para frente da sala, mirei uma única pessoa e lá fiquei. E a professora Simone, vou lembrar até o final o sobrenome dela, porque ela é muito importante como RP. Professora Simone, ela falou, Tereza, você sabia o quanto você é persuasiva? Tudo que você falou tá certo, mas se você tivesse falado um monte de abobrinha, eu ia acreditar.
Ela falou, sabe qual é a única coisa que você podia melhorar? Olhar para os lados, falar com as pessoas, porque você estava tão nervosa. Ela falou, mas o seu poder de persuasão é inacreditável. E aí isso me motivou mais e eu fui, né, perdendo ali um pouco a timidez e hoje virei essa pessoa um pouquinho cara de pau. E até para dar um norte para a Júlia, fala um pouquinho da sua carreira, as empresas que você começou a trabalhar e como que foi o dia a dia mesmo, né? Até para a Júlia elucidar um pouquinho mais, né, sobre a área de comunicação, até poder considerar a RP se ainda não está dentro se não está dentro do que ela do busca. radar dela. Então, Júlia, vamos lá. Eu fiz FAAP, né? Fiz Relações Públicas na FAAP e eu iniciei a minha função de Relações Públicas dentro da Atlética da FAAP. Organizando os eventos, né? O Grande Juca, Jogos de Comunicação e Artes, enfim. E tantos outros que tem, né? Que a faculdade ela tem. Então, dentro da organização da identidade visual, da comunicação com os alunos, da organização, da logística, esse foi meu primeiro contato como relações públicas. Partindo disso, eu passei para assessoria pessoal, de uma pessoa que trabalhava dentro do mundo dos esportes. E a gente trabalhou essa questão de ações, né? Ações, lidar com a rede social, a colocação dele, programas, iniciativas, imagem, que é muito importante, né? Às vezes você está ali lidando com a pessoa física, não com uma marca, né? Mas com a marca da pessoa, e você precisa estar muito atento ao público que ela está, com que público ela está conversando, o que ela está passando, qual a mensagem, se é positiva. E se essa pessoa dá uma rateada, fala uma bobagem, você já tem que estar ali pronta exatamente para falar, querido, peço desculpa aqui, por gentileza, já com o textinho pronto. Então, assim, o Relações Públicas, ele está atuando, né, nessas bases, fazendo pontes com essas empresas, lendo briefings. É bem animado. Tô vendo. E você tem alguma dúvida específica que você gostaria de esclarecer? Eu queria saber como que foi o processo, assim, até você escolher realmente que era isso que você queria saber, que você queria fazer. Então, na verdade, eu nunca sonhei com relações públicas. Na FAP, eu fazia História da Arte. Eu sempre gostei muito da comunicação e da parte escrita, né? Modéstia à parte, eu me considero uma boa escritora. E História da Arte, eu gostava, estava indo bem nessa parte, porém, na parte do desenho, eu era um pouco, estava em déficit. E aí, eu fui ler sobre relações públicas, confesso que eu não tive esse podcast na época, não tive essa conversa e ficou meio nebuloso. Mas eu falei, cara, eu gostei de uma partezinha aqui, né? De falar com as empresas, de release, de direcionar a crise. Gostei. Falei, vou tentar, vou sair daqui, vou passar para cá. Então, eu fui descobrindo sozinha. Não foi um desejo, assim, falar, eita, acordei, quero ser RP. Não foi. Mesmo mas porque eu gostei. Não tem base, né? Não tem ninguém falando sobre. Não tem uma referência no mercado, né? Assim, é raro, porque aí um jornalista se apresenta como relações públicas e não quer fazer essa função e não pode. É meio que uma briga, né? O relações públicas, ele tem ali um rancinho, claro, não da classe jornalista, que eles são deveras importantes, mas de alguns ali que, né, que querem ocupar um espaço no qual eles não fazem parte. Você falou aqui uma das atribuições gerenciamento de crises. Como que seria isso dentro de uma empresa? Por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês. Recall. Vou falar de recall. Todo mundo já viu aqui. Hoje a gente não assiste mais tanto canal aberto, né? Mas antigamente existia muito, né? Olha, Sim. gente, recall, né? A peça do carro tal e blá, blá, blá. Então, as empresas, elas tinham muita relutância, porque está assumindo ali uma questão negativa, está assumindo um erro, né? E o RP, ele traz isso de uma maneira, tipo assim, olha, gente, sim, houve, mas estamos aqui para acolhê-los e para resolver isso. Por exemplo, um outro exemplo também
Porque crise, gente, é tragédia, né? Quando aconteceu aquele acidente, né, em Congonhas, que as famílias não sabiam o nome infelizmente, né, se estavam ou se não estavam, os seus parentes ali. O Relações Públicas, ele precisa atuar ali, naquele momento, gerenciando o conforto, vendo tudo que está precisando e não negando. A maioria das empresas, o que eles tendem a fazer? Silêncio. Eles precisam de Relações Públicas ali naquele momento. Então, na verdade, o seu papel é atuar na imagem da empresa. É interessante porque quando você fala no combate a uma crise, né, na minha cabeça já foi alguma coisa interna, com os funcionários, alguma coisa assim. Não, é uma coisa externa. Não. É mostrar a imagem da empresa para o público. Exato, porque o Relações Públicas, ele já vai fazendo essa base, esse trabalho de formiguinha, né? Uhum. Para que a empresa ela tenha um bom posicionamento no mercado, que a marca seja sólida e que e tenha confiabilidade. Esse trabalho do RP ele já é feito. Para quando. Reputação. Exato. Para que, se houver uma crise, a gente consiga gerenciar. Porque se é uma empresa que não tem um trabalho de RP forte, né, não tem uma questão sólida, estruturada, gera uma crise, como que você vai contratar ali aos 47 do segundo tempo? Não funciona. Porque ele não entende as bases. Ele não sabe o código interno. O Relações Públicas ele está ali no dia a dia, né, com os colaboradores, para entender tudo o que está acontecendo. Então, quando há crise, ele sabe como atuar de uma forma bastante eficiente. E é um trabalho muito importante porque, claro que o erro, né, está sujeito, as empresas trabalham para não errar, mas infelizmente, né, pode acontecer. Só que o pior de você ter um erro, né, numa empresa é você não ter uma resposta, você não ter a empresa não assumir que errou, ou ela não te dá uma assessoria, ou ela não te dá uma assistência, ela não te dá uma comunicação. Exatamente. Né? E hoje em dia, com a força da internet e a rapidez, uma imagem negativa, ela vira um meme, vocês viram casos de mercados, né, que foram negligentes com várias situações, então a gente lembra já na hora. Você falar um mercado que foi negligente, você já vem, né, na sua cabeça aquela imagem. Se não tem um RP ali para fazer uma construção, né, de uma retratação, né, de o que vai ser feito com aquilo que aconteceu, aquela imagem fica manchada para o resto da vida. Isso é tão importante porque se você suja, né, a empresa acaba sujando a sua reputação, não tem trabalho de marketing que faça você conseguir reverter isso. Até consegue, mas é um tempo muito longo, né? Não adianta fazer campanha paga, impulsionamento, fazer vídeo, fazer postagem, que não adianta, você já queimou a empresa de alguma forma. Né? Exatamente. E aí, Júlia, tem mais alguma curiosidade? Agora que você já sabe desse universo do RP, que já te interessou, ou algum ponto que você já tinha pensado em comunicação chegou em alguma dessas partes que ela acabou falando? Sim, eu queria saber, assim, como que funciona essa parte de você como público, sabe? Como que você lidando com os seus clientes, assim, com as outras pessoas. Então, tudo vai depender dentro da instituição que você está inserido e onde você vai atuar, né? Qual que vai ser a sua função? Porque dependendo da instituição e do tamanho dela, qual que serão as atribuições do Relações Públicas, como que ele vai lidar? Existem instituições, por exemplo, né? Nós estamos aqui num colégio, vamos pegar o colégio como um exemplo palpável aqui. Então, por exemplo, Tereza, quero te contratar como Relações Públicas aqui do colégio e eu gostaria que você atuasse com os pais. Eu gostaria que você tivesse essa comunicação com os pais dos alunos. Como que o Relações Públicas ele vai lidar com isso? Qual que é o caminho? Primeiro, vocês. Eu preciso entender vocês. Eu preciso entender a demanda. Quem são os alunos? Para que eu chegue até as famílias. Para que eu entenda qual que é a necessidade, para eu criar uma comunicação positiva aqui dentro. Né? Para entender a sua demanda, né? A demanda dos alunos, para que aí eu consiga construir uma comunicação extremamente assertiva com a família e com o entorno. E assim a gente vai construindo, como, né, nós estávamos falando anteriormente, uma comunicação extremamente positiva. Então, tudo isso são estratégias. Dependendo do público que você vai conversar, você vai elaborar uma estratégia, você vai elaborar ações nas quais aquilo vai te devolver uma resposta quantitativa e qualitativa também. Tereza, você podia falar um pouquinho se você não quiser citar nomes, mas os segmentos que você atuou
e que foram mais desafiadores para você? Olha, como eu fui assessora, né, assessora direta, nós trabalhamos com grandes marcas, né? Eu trabalhei, assim, através de agências, né? Uhum. Então, não foi, obviamente, com a marca direta. Mas nós fizemos campanha com a Itaipava, nós fizemos campanha com a Pepsi, nós fizemos campanha com a Gillette, nós fizemos campanha com camarotes, né, de carnaval. E essa ponte é feita com relações públicas, né? Essa negociação de valores com a agência, com o seu... Sumiu o nome aqui agora, gente, sumiu. O seu assessorado, né? Uhum. Cabe assessorado? Sim, é o empresário. E o empresariado, né? Sim. Enfim. E aí nós fazemos, né, essa ponte dessa negociação para entender o mercado, qual que é o valor, quanto que você pode cobrar, o que nós estamos falando, o que a agência pede. Então, assim, o Relações Públicas, ele vem com essa malemolência para entender, né, para deixar a agência feliz, para deixar também ali a persona em si, né, o influencer, enfim, né, quem estiver ali no local, para que dê tudo certo, para que dê bom. Acho que 2 grandes problemas que os jovens passam. Primeiro, a escolha do curso, né? Acredito, eu também passei N situações, né? E mudava a cada momento. Eu sabia o que eu gostava, mas assim, até você chegar no curso certo, né? E depois que você entra no curso, vem um segundo problema, que é o quê? Tá, como é que eu vou me inserir no mercado de trabalho? E aí, quando você terminou a graduação, qual que foi a sua reação? Você já foi para o mercado de trabalho de cara? Você entrou no mercado de trabalho ainda na graduação? Como que foi esse... Não, eu dei um tempinho, né? Eu fiquei ali porque eu queria montar uma empresa de evento sustentável. Eu gostei muito dessa matéria, né? Da sustentabilidade. E eu gostaria de... Assim, na época, eu falei, cara, eu quero fazer evento sustentável, eu quero... de alguma maneira, trazer elementos ali, né? Porque produz muito lixo, né? As festas, né? Festivais. Sim. E como eu estava inserida ali na faculdade, como eu acabei de mencionar, os jogos universitários, que aquilo é uma doideira. Uma boa doideira. Mas, enfim, gera muita coisa. Eu falei, o que eu posso trazer para impactar positivamente, né? Esse lixo que é gerado e que, enfim... Então, eu tive essa ideia. Então, eu fiquei num delay ali. E nesse delay surge a proposta para que eu criasse, né, para que eu fosse assessora, e dentro disso várias vertentes. Então eu criei uma loja virtual para essa pessoa, né, criamos produtos, o RP também tem disso, tá? A gente é criativo. Então nós vamos trazendo possibilidades ali, né? Então são ações positivas para você potencializar a imagem, seja de uma pessoa, seja de uma marca, né? O que eu posso fazer? Então, aqui no colégio, o que eu vou fazer quando for a Semana da Família, por exemplo? Qual é a ação? O que eu vou fazer? Eu vou interagir com esses pais, eu vou interagir com o entorno, né? O que eu vou fazer? Então, a gente senta e a gente cria e a gente vai agregando. Isso fortalece a marca. Eu tenho certeza que muita gente que está em casa não tinha essa referência do que o RP faz. E fazendo um paralelo com o colégio, agora vocês estão próximos à Feira do Empreendedor, né? É verdade. E não sei quando que vai passar esse episódio, mas... Já foi, né? Final de setembro, sempre tem a Feira do Empreendedor aqui no colégio, onde eles montam uma empresa do zero e eles têm esse contato com o público. Então, acredito que muitos, inclusive do colégio, não sabem dessa vertente do RP, que ele pode ser uma profissão, né? E que isso pode ajudar na comunicação e na projeção das empresas, porque muitos querem, né, sair do colégio, continuar com a empresa. A gente tem cases já de pessoas, de grupos que continuaram. Então, assim, como que eles fazem para fomentar o próprio negócio e enxergar isso como um negócio também para outros, né? Para a comunidade ou para os próprios pais, se caso tenha uma empresa, ou para oferecer esse serviço, né, para outras, né? Estudando, né, fazendo essa graduação. E dentro dessa vertente aí que a gente está conversando, como que você ajudou na criação de reputação de empresas? Porque uma coisa é você gerenciar a crise, como a gente comentou, mas criar uma reputação é muito mais trabalhosa e demorada, né? Mais amplo, né? Com quem que você se relaciona para criar essa reputação? Por exemplo, né, vamos novamente utilizar o colégio. Então, o entorno,
do colégio, né? Para que eu consiga estruturar uma boa reputação, eu preciso saber o que tem no entorno. Quem são os meus vizinhos? Quem são, né, os familiares? O que eu posso agregar, por exemplo, para essa comunidade? Ah, tem uma praça, muitas vezes tem uma praça abandonada. Vamos todos fazer a manutenção dessa praça, vamos fazer uma ação, vamos fazer a campanha do agasalho, vamos fazer uma visita num orfanato, vamos ler livro para as crianças. N ações que você envolve a comunidade. Às vezes tem um orfanato, tem um asilo no entorno, e esse colégio vai visitar, leva os alunos, coloca também a família para se movimentar, e você vai, obviamente, criando uma imagem positiva e colocando, inserindo aquela marca. Pode ser que as pessoas já tenham se formado, não vão utilizar o colégio, mas aquele colégio ele vira referência. Quando, né, aquela mãe ainda jovem, eu ainda vou engravidar, aquele colégio ele se torna uma opção, porque mesmo não estando no radar naquele momento, não sendo algo que ela vai utilizar naquele momento, mas ela entendeu que dentro ali do cenário faz parte, e a gente vai construindo nomes. Não necessariamente só para o público que vai se utilizar do serviço naquele momento, mas nós temos os públicos diretos e os indiretos. E os indiretos, eles são extremamente importantes, porque ele pode não utilizar naquele momento, mas eu posso pedir uma referência para você, por exemplo, que não tenha filhos. Uhum. Não, olha, eu tenho um colégio interessante para indicar para você, Leandro, para o teu filho. Matricula lá. E você é o meu cliente, você é meu público indireto. Porém, você me trouxe um público direto. E para a feira esse ano, vocês já pensaram nessas frentes para abordagem do público de vocês? Qual vai ser o tema do seu grupo? Então, o meu grupo a gente criou uma empresa que vai trabalhar com roupas, né, de crochê. E a gente vai trabalhar com o público mais feminino, né? Foi o que a gente quis trazer para nossa empresa. A gente queria uma ideia de promover o empreendedorismo feminino, porque assim, o meu grupo é um grupo de 5 pessoas, ele é majoritariamente feminino, porque tem um menino só. Mas a gente queria trazer essa ideia do empreendedorismo feminino, sabe? De como as mulheres podem fazer os seus próprios negócios, de como as mulheres podem entrar no mercado de trabalho com uma imagem muito maior, sabe? E aí foi essa ideia que a gente quis trazer para nossa empresa. Legal. Você viu como agora a aula que você teve hoje com a Tereza já tem atributos que dá para você usar, inclusive no dia da feira? Com certeza. Pensando como a construção dessa identidade da sua marca como um ponto positivo e algo que diferencie de fato das outras, né? Porque um ponto interessante da feira é que vão ter vários estandes. Eu sempre falava para eles, o que vai diferenciar você do outro e que as pessoas saiam da feira e depois de meses ou anos lembrem, putz, eu participei de uma feira, foi tão legal a experiência. Então, como que você cria essa memória afetiva também, né, nas pessoas? E é interessante o projeto dela, né? Mas apesar de ser para o público feminino, vocês podem pensar como que vocês vão inserir o homem aqui. Como que vocês vão educar. Como que vocês vão ajudar na desconstrução. Porque a sua fala, obviamente, os jovens hoje, né? Quando a gente fala dessa força feminina, dessa força da mulher, da potência da mulher, mas a gente pode trazer esse homem, né? A gente pode trazer esse cara que vai presentear a mãe, que vai presentear a namorada, que vai presentear a irmã, para que ele olhe para essa marca de vocês de uma forma diferente. O que ela tem esse diferencial? Por que eu vou presentear a minha mãe? Inserir esse homem também dentro desse contexto, né? E mostrando a força da mulher, educando esse cara e potencializando essa mulher. Sim, eu achei muito interessante que a Tereza falou sobre a persuasão, né, e tudo, porque assim, na feira vai ajudar muita gente, né, porque a ideia da feira é nós, né, os grupos, vendermos a nossa ideia do porquê que a gente é forte o suficiente para poder vender o nosso negócio. Então, essa ideia da persuasão foi muito legal, acho que vai ajudar bastante. Perfeito. Eu sempre falava nas aulas com relação ao Shark Tank, né? Você tem que fazer um pitch de, às vezes, 1 minuto, 2 minutos, você tem que vender a ideia da sua empresa inteira, que é o que acontece na feira. As pessoas estão ali querendo ir nos outros estandes, como é que você capta a atenção em 1 minuto, fala tudo que você demorou o ano inteiro para fazer, naquele micro, né, momento ali, e a pessoa ainda sai com uma ideia positiva sobre o que você fez. Então, já é uma preparação para a universidade, nós já temos casos de ex-alunos que foram para a universidade,
não tiveram esse problema, eu tenho vergonha de falar, porque eles já são treinados desde pequenos. Então, sempre estão apresentando, sempre fazendo exposição de trabalhos que exijam essa troca com o público. Então, já chegam muito mais E preparados. as pessoas né? têm uma visão, né, muito pejorativa de venda. A gente está vendendo o tempo todo. Nós estamos vendendo a nossa imagem, né? Eu tô convencendo vocês de que eu sou uma relações públicas, de que eu sei o que eu estou falando. Então, essa questão precisa cair por terra, porque sim, eu estou vendendo minha imagem, a minha ideia, a minha comunicação, a minha postura. Uma entrevista de emprego é uma venda de uma força de trabalho. Eu preciso daquela vaga, eu estou disputando com algumas pessoas, qual é o meu diferencial, né? Então, na criação de uma empresa, é muito importante quais são os pilares, né, para vocês. Público direto, público indireto, meus pontos positivos, meus pontos negativos. Quando vocês fazem esse escopo, automaticamente vocês respondem a maioria das perguntas, que vem aquelas perguntas capciosas, né? Mas, espera aí, tal coisa, você fala, eita, por que perguntou isso agora? Não precisava. Uhum. Mas quando você faz essa análise, chama análise SWOT, quando você faz essa análise SWOT, você consegue, né, assim, ter o maior número de respostas possíveis, capciosas, que vão surgir para colocar vocês numa saia justa, porque a ideia é essa. É para saber o quanto vocês estão preparados, o quanto aquela ideia foi pensada e ela foi estruturada, e o quanto ela é viável, né? Porque para Platão é o mundo das ideias e o mundo da realidade, né? Então, assim, no mundo das ideias muita coisa funciona. Porém, e no dia a dia? Vai vender? É interessante? É funcional? Como que vai ser? Por que eu investiria? Vocês então, fazem essa análise, né? Sim, a gente faz tudo. O trabalho é muito, assim, é extenso, né? A gente trabalha o ano todo nisso. Então, a gente passa por todas essas etapas de ótimo. entender qual que é o nosso propósito, entender o que a gente vai querer vender na hora da feira, né? Porque, assim, a gente tem que fechar muito, a gente tem que fechar muito essa questão na escolha dos produtos e tudo mais. A gente faz análise de SWOT pra gente entender o que a gente precisa melhorar, no que a gente já tá bom o suficiente para poder vender a nossa ideia. A gente faz todo esse processo. O trabalho é tão perfeito que eu acredito que a maioria dos empresários, microempresários, não tem esse tempo ou esse conhecimento para fazer todas essas etapas da criação. E o plano de negócio que eles fazem. Sim, da empresa. Sim, o plano de negócios é importantíssimo, assim. Ô, Vitor, eu acho que um parênteses para a gente poder discutir também a Tereza, por mais que você se formou em relações públicas, você já tinha essa veia empreendedora desde essa época. Já. Porque você já pensou em sair da universidade abrindo uma empresa. Que não é o caminho comum das pessoas, né? As pessoas tentavam fazer um estágio, vou trabalhar numa empresa, vou me estabilizar e ter uma vida tranquila. O empresário não é bem isso, né? Não, tanto que eu peguei uma oportunidade na época da crise hídrica em São Paulo e eu abri a Estética Ecocar, que era lavagem de carro a seco. E eu consegui grandes contratos, né? Com o Mercado Livre, com a Sabesp, com o Acato. E a empresa era eu e mais 2. Visionária, né? E eu apresentava a empresa, né? Eu apresentava a empresa como se ela tivesse nossa senhora, nossa empresa é incrível. Tem vários setores. Às vezes você tem que ser cara de pau, mas você tem que acreditar na sua. E entregar, né? Entregar. Não, entregar, pelo amor de Deus, gente. Não é charlatanismo aqui, Isso é não. muito importante, porque Não, quando você... entregar? Quando a gente fala, né? Eu acredito, eu montei a empresa na minha cabeça, eu tô me comprometendo na entrega. Posso não ter as pessoas que eu estou falando que eu tenho, mas eu vou me virar em 3, 4, 5 pessoas. Porque mas o que a entrega acontece? vai acontecer. A ideia de que, muitas vezes, de quem está do lado de lá e não conhece o teu negócio, acha que para o teu negócio funcionar, teria que ser da forma que ela acha. A gente tem esse embate também, a gente tem essa questão no mercado. Então, por exemplo, para um colégio funcionar, na minha cabeça, né, que eu criei essa ideia, eu preciso de tantos funcionários. Um exemplo. Não, mas só tem X, então não funciona. Mas quem falou que não funciona? Funciona. O teu ramo não é esse? Então, as pessoas tendem a, né, desacreditar. Quando eu falo bancar, é bancar e entregar. Sim. Porque nós estamos falando de grandes empresas, né? O Mercado Livre, eu nem sei quantos colaboradores nós tínhamos, entregávamos o trabalho, a Cato a mesma coisa, né? A Sabesp, então nem se fala, porque eles não podiam, naquela época, levar o carro no posto. Óbvio, né? A própria Sabesp. Então, foi extremamente interessante, né? Então, eu sempre estou criando empresas. E, além disso, você também está se formando ou já se formou em psicanálise? Já me formei.
atuando. Psicanalista, atuante Atuante. e também tem a empresa Cultivare. Tenho a empresa Você não Cultivare. dorme, né? Eu tenho filhos. Tem filho, neto. Tenho neta. Tem E isso ela ainda. ri ainda, né? E não Como que você enlouqueci. faz E não com, enlouqueci. com toda essa dinâmica? Porque a gente já sabe tem que é netos? desafiador. Eu tenho uma neta de Meu 6 Deus, anos. acredita? Você não sabia? Não, Vai Não, ter. né? Eu não sabia. Vai Já- ter. Eu já fiquei espantado quando ela falou que tinha filho. Falei, filho? Não, quando ela falou Quatro. neto E também. de várias sociedades. Sim, 4 filhos? 4. O meu mais velho vai fazer 30 anos. Nossa, Você tá no formal, Tereza? O que você fez, Tereza? caramba. Não, Tereza, não. Não Com- vou passar, não com- adianta. com- Não gerenciando- adianta, não gerenciando adianta várias perguntar. crises, tá vendo, Não ó? adianta perguntar que eu não vou falar. Mas você, ó, só para você ter uma ideia, vocês já saem daqui do colégio com esse espírito empreendedor. E tendo a possibilidade de conversar hoje com uma empreendedora atuante no setor dela e sendo psicanalista também, né? Tendo todas essas frentes. Fala um pouquinho por que você procurou a psicanálise e um pouquinho da Cultivare só para a Júlia a gente entender aí os caminhos que você trilhou. Diante da comunicação, a gente lida com pessoas, né? A gente está lidando com pessoas e, como eu disse, às vezes com alguns embates. E a comunicação assertiva, você passa por várias camadas, várias pessoas, vários dilemas. E esses dilemas, eles me levaram à psicanálise. Eu comecei primeiro pela minha análise pessoal, e eu já me apaixonei, porque eu falei, cara, isso aqui é transformador. Freud é o cara. Me apaixonei por Freud. E eu falei, eu quero trabalhar com isso, né? Eu falei, não é um hobby, porém é mais tranquilo. É isso que eu quero para o final da minha vida. Eu não quero estar empreendendo que nem uma doida. É isso que eu quero fazer. Gosto de estudar, gosto de ler. E gosto do ser humano, gosto dessa questão do inconsciente. Isso que me leva a me formar como psicanalista e atuar hoje como isso. Escrevi um livro também, um romance. Gosto muito de escrever, já estou escrevendo o segundo. E a Cultivare, ela vem da deficiência que eu enxerguei no mercado para os alunos de jornalismo que gostariam de ter acesso às pessoas da TV, né? Aquele jornalista que põe a cara na TV. Como que eu chego lá? Qual foi o trajeto desse cara? Onde ele esteve? Então, eu reuni 4 nomes: Leonardo Bertozzi, da ESPN, Elaine Trevisan, da ESPN, Jordana, da Globo, e o Luiz Teixeira, da Globo também. Fiz um convite diante, né, desses bons contatos que eu fiz na época de assessoria. Usou todo o poder de Usei meu poder de persuasão. persuasão. E os convenci, né? Claro, com todo o plano de negócio ali. Falei, bora gravar, gente? Eu só tenho o valor do investimento, do estúdio e da gravação. Tudo bem, vocês colaboram com a tia aqui? Muito solícitos, porque eles já conheciam a minha trajetória, os meus contatos. Todos eles gravaram. E no finalzinho, eu entro em contato com esses 2 maravilhosos que entram nessa parceria para que a gente coloque esses 4 cursos no mercado para atender esse público que sai tão carente das faculdades de jornalismo, sem um norte, sem um afeto, sabe? Um carinho, um acolhimento. Porque é difícil entrar na TV, difícil. principalmente. difícil. É uma coisa muito distante. Parece muito fechada, né? Um mundo distante, né? E para o muito jornalista, concorrido, né? É difícil, assim. ainda mais entrar. esportivo, né? Sim. É um nicho ainda mais, Exato. um núcleo ainda Sim. menor. Então, a sua ideia é justamente encurtar caminhos para... Encurtar caminhos, e a Cultivare, ela tem outras, ela está de olho nessa dinâmica hoje em dia, né? Dos seminários, do presencial, daquela coisa da aula ao vivo. Então, a gente está, obviamente, ali, está começando, mas já com visões para muita coisa bacana acontecer, porque dentro desse cenário do jornalismo, principalmente do jornalismo esportivo, inserir mulheres, muito importante hoje em dia, quebrar essa questão do preconceito e colocar que a mulher também pode estar em lugares que sempre foram ocupados pela máxima pelos homens. E trazer que elas também sabem o que elas estão fazendo. Com certeza. Tereza, quando você começou a atuar, eu acredito que as redes sociais não estavam tão
eufóricas como a gente tem hoje. A gente fazia grupo no Orkut. No Orkut. Você sabe o que é Orkut? Comunidade. Sei. Já ouviu falar, É. Já assistiu no YouTube? Conheço. Eu montava a comunidade no Orkut. Montava a comunidade no Orkut, né? O que as redes sociais, elas proporcionaram de impacto ao seu trabalho? Elas vieram ajudar ou elas nem sempre estão ajudando ao trabalho de uma Não, ela ajuda. É muito assim, tem muito pouca coisa negativa, desde que você saiba gerenciar o que a gente está dizendo, né? Principalmente quando você está lidando com pessoa. Uma marca é mais fácil, né? Você trabalha, você vai fazer reuniões, você vai chegar dentro do contexto, porque já tem um código interno, então fica mais fácil de você entender o que você precisa e onde você precisa chegar. Quando você lida com a pessoa em si, é muito mais difícil, porque você vai dar uma entrevista. Muitas vezes o assessor não consegue estar ali, porque ele está lidando com outras demandas. E você fala um absurdo, que não é muito difícil, né? Que a gente vê o pessoal falando absurdo a todo momento. Aí o que você tem que fazer? Você tem que correr, você tem que gerenciar, você tem que entender o porquê, o que aconteceu, né? Você tem que se desculpar. Você tem que arrumar a melhor estratégia para gerenciar aquela crise Minimizar, naquele momento. né? Não, e às vezes o cara, O impacto. qual foi o tamanho? Onde esse cara atingiu? Quem ele ofendeu? Qual foi o público com quem ele falou que ele desrespeitou? Entendeu o porquê doeu? Entendeu o porquê desrespeitou? Qual foi a vertente que ele... Então, não é simplesmente chegar aqui, desculpa aí, galera, oi, xinguei os índios, desculpa, índios. Não é sobre isso. É sobre toda uma história, sobre toda uma construção, é sobre toda uma situação. Então, Relações Públicas, ele também tem que estar muito bem informado com quem ele está trabalhando, com quem ele vai falar, qual é o público. E sempre uma lidinha antes, né? Você está sempre muito bem preparado para a atuação que você está fazendo. Isso é muito importante. Você tinha ideia de tudo isso, Julia? Não, realmente não tinha. É muito curioso ainda como que realmente entra muito essa parte da psiquianálise, né? Porque ela falando, assim, ela contando, né, sobre essa questão de como lidar com as pessoas e tudo mais, eu acho que é o que mais me intriga, assim, nessa parte da comunicação, de como você tem que lidar com as outras pessoas para justamente essa parte de você não ofender. Ou, por exemplo, assim, tem muitos influencers, né, hoje em dia que são... assim, que sofrem cancelamento a rodo na internet, né? E aí é muito engraçado, porque essa parte, eu acho que as pessoas olhando assim, ela é relações públicas, mas onde que a psicanálise entra nisso? É muito engraçado, muito curioso. Total. E falando dessa vertente dos influencers, a gente vê muito nos reality shows. Quem, por exemplo, que tá rolando agora, né? Você vê a pessoa, né, na mídia ali, no Instagram, né, uma vida ali regrada, tudo bonitinho. Quando ela vai para um reality, você fala, essa pessoa é essa? Então, Exato. como que, por exemplo, a importância de URP na vida real e quando ela tá ali exposta, né, a gente consegue ver o contraponto, né? Exato. Ela ali sozinha, lidando ela com ela mesma, com várias questões e como que ela vai ser vista pós. Por isso que muita gente tem medo hoje em dia de participar de reality, porque pode ou agregar ou manchar a sua imagem pro resto da vida. Então, assim, é importante esse gerenciador, né, essa pessoa que gerencia crise, mas que também te ajude a construir uma reputação. Muita gente fala, eu tenho um assessor, mas ele tem esse conhecimento, ele tem essa bagagem? Ou é só alguém que foi designado ali para me ajudar? Na época, por exemplo, o meu assessorado, ele recebeu um convite para ir no Pânico, né, no extinto programa Pânico. Ele queria muito. Falei, não vai, querido. Não vai ficar querendo, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Não, porque seria legal para ele como pessoa física. Legal, vou lá, zoeira, bagunça. Mas era um outro público. Não fazia sentido ele estar ali. Poderia até queimar. Não, perde a credibilidade. Você perde totalmente a credibilidade. Como é que você vai estar num programa Pânico, entendeu? Que era o que a gente já sabe, tudo o que acontecia, que está tudo bem. Era o nicho deles, e você vai comentar um jogo amanhã de uma coisa séria, você vai dar a tua opinião contundente dentro de um programa. Não faz sentido. Não tem como. Não tem como. Como é importante, né, a gente ter essa clareza. Eu espero Sim. que quem esteja em casa e não tinha ideia do que um RP faz, que dê o valor, né, devido valor Por ao favor. profissional. E se você tinha minimamente uma curiosidade ou algum dos tópicos que a Tereza, que a gente discutiu aqui, te encante, né? Que você vai buscar um pouquinho mais sobre o que a profissão faz,
como que é o curso, como que é o caminho das pedras, né? A Tereza já falou um pouquinho aqui a trajetória dela. A própria Júlia não tinha ainda, né, essa ideia desses caminhos. Espero que também tenha te ajudado o episódio a olhar com mais carinho para uma profissão. Por exemplo, comunicação é muito abrangente, mas sair daquele só nicho, sabe? Publicidade e propaganda, mas tem muita coisa ali boa que é super atual. O RP hoje ele é super necessário para empresas, pessoas, para marcas. E como que isso não é difundido da forma correta, né? Não é só RP, tem outras profissões que, se tudo der certo, a gente vai tentar desmistificar aqui na série, né? no podcast, porque tem muita gente carente dessas profissões, né? Desses profissionais. E a falta total de conhecimento dessa abordagem, dessa troca que a gente está tendo. Às vezes a própria instituição, o próprio recursos humanos não sabe o que é um relacionamento. Por que eu vou ter relações públicas aqui? Ah, não, pelo amor de Deus, gente. A gente não faz festa. Garota, você precisa, exatamente porque você precisa ter uma pessoa para falar dessa marca, uma pessoa preparada, não uma pessoa que você vai pegar, oi, vem aqui, Vitor, vem falar aqui do negócio. Não, gente, uma pessoa que está dentro, uma pessoa que está preparada, uma pessoa que construiu bases, uma pessoa que nos 5 minutos... Com tudo. Sim, não, que ela conhece o código, entendeu? Ela não vai chegar lá despreparada, ela vai falar, calma, é isso, é sobre isso, vamos resolver isso. Então, relações públicas dentro de uma instituição, ele faz a diferença. Mas, infelizmente, algumas instituições não sabem onde agregar, onde colocar relações públicas. Mas ele é base importante dentro da estrutura institucional. E para o pessoal que está em casa, né, principalmente para os alunos que queiram prestar, né, vestibular agora, eu gostaria de ter tido essa informação quando eu estava no ensino médio, né? Não que mudaria a profissão, nada disso, mas assim, você já chegaria mais preparado ao mercado de trabalho no intuito de quais são os caminhos que eu vou passar. Porque muitas vezes a gente quer, eu quero ser médico porque eu quero usar roupa branca. Nossa, acho tão bonito. Eu quero ser advogado porque, nossa, anda de terno para cima e para baixo. E quando você, e entre outras, né, quero ser jornalista porque eu quero aparecer na TV, eu quero fazer relações públicas, como você falou, porque eu quero organizar festa, eu quero estar sempre em eventos. E assim, o glamour é altíssimo, mas ninguém sabe o quanto você rala para chegar até lá. Os bastidores. Então, assim, é importante esse bate-papo, a gente mostrar, né, os desafios. Nenhuma carreira é 100% mil maravilhas. Sempre você vai passar por algumas dificuldades, que isso faz parte da nossa experiência. Com certeza você deve ter passado. Né? Então, assim, independente se você vai fazer esse curso ou outro, você viu que também dá para fazer agora esse, fazer um outro e voltar para esse. Então, assim, eu acho que a pressão que é colocada na nossa cabeça, eu faço o que eu quero, o que meu pai quer, ou o que minha mãe quer, né? Eu acho que isso deixa... Pelo menos, eu ficava até sem dormir, porque assim, eu gostaria muito de fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo, isso vai me trazer retorno financeiro? E tá tudo bem se você fizer um curso e depois você vai lá e faz outro para complementar, como a Tereza mesmo falou. Isso vai só agregando para o seu trabalho, né? E eu quero dar parabéns por você aceitar o desafio, aceitar o nosso convite de vir aqui no podcast. Eu falo que o sol nasce para todo mundo, mas a sombra é só para quem procura. E você aproveitou a oportunidade, com certeza. A aula que você teve aqui, você não vai ter em sala de aula, né, no nosso curso, por mais completo que seja, porque é uma experiência, uma profissional que está no mercado de trabalho e que vem tratar de um assunto tão importante, né, que é, assim, entre todos, a reputação de uma empresa, né, você falar no nome de uma empresa, você gerenciar a crise, é a base. Se você não tiver isso muito bem trilhado dentro de uma companhia, dificilmente você consegue convencer um cliente. Né? Então, parabéns pela sua participação. Você gostou? Como que foi? Eu adorei. Eu posso fazer uma última Claro, pergunta? fica à vontade. Eu queria saber, tipo assim, o que você achou mais gratificante na sua profissão? Que realmente te levou a não desistir do caminho que você estava trilhando? Boa pergunta. Eu acho que é esse network, né? Quando você começa a lidar, seja com a estruturação de uma pessoa, da imagem de uma pessoa, seja de uma marca, né, institucional, você está ali começando do zero, é um trabalho de formiguinha e você se vê muito ali. Então, você se doa. Então, isso é muito gratificante, porque você traz bem-estar para as pessoas, você traz alegria para as pessoas, você traz informação para as pessoas. E aquilo é muito da sua expertise, né? Foi você que fez. E eu me sentia muito orgulhosa, me sinto, né? Porque tem o projeto da Cultivar ainda, muito orgulhosa de você levar
o que o outro precisa, de você entender a necessidade do outro e ser extremamente assertivo naquele momento. Ouvir. Relações públicas, ele também tem muito essa questão do ouvir. Qual é a sua necessidade? O que você precisa? Vamos alinhar, né? Então, ele agrega. Relações públicas, ele está para agregar. E isso é muito gostoso, você agregar pessoas, ideias, movimentos, objetivos. Então, isso que fez com que eu não desistisse. E eu me arrisco a falar já que essa qualidade a Júlia tem e muito, né? Que é uma boa ouvinte, né, Júlia? Eu sou mesmo, né? Você já comentou até disso comigo. Sim, ela é uma boa ouvinte, assim, com os alunos. Você percebe, né, o comportamento deles em sala de aula. Todos os alunos chegam, querem conversar com ela, quer sentar perto dela, então, assim, ela realmente... Já tem a persuasão já com ela. tem a persuasão, Ela né? vai aprender a captar tudo isso e depois externalizar. É que as como pessoas você também fez. têm uma outra fake news, que a persuasão é daquela imagem forte, né? Daquela pessoa. Não precisa. Não há necessidade. Essa menina vende gelo no deserto, vende gelo para pinguim. Sim. Bem, Entendeu? Com essa voz mansa, né? Com essa carinha angelical, porque as pessoas também acham que a persuasão é o dom uhum. daquela pessoa que já chega, que Chega bate se na impondo, mesa. né? Não, isso é arrogância. Isso não é persuasão. Isso é arrogância. Isso é ignorância, muitas vezes. Então, a persuasão, ela não necessariamente é o tom da sua voz, é a forma, mas é como você vai ouvir e como você vai transformar aquela demanda para algo positivo ali dentro. Pode ser que você não tenha a resposta naquela hora, mas você vai buscar. Você fala assim, agora eu não consigo, porém eu te ouvi, está tudo anotado e eu vou trazer a melhor solução para você. Pronto. Vai ficar todo mundo feliz. Já leva pra vida isso. Com certeza. A gente espera que vocês tenham realmente gostado do episódio. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma coisa que não foi esclarecida sobre a RP, que despertou aí em você, em casa, de curiosidade. Nós vamos deixar aqui o @ da Tereza para você poder ter essa continuidade de bate-papo com ela nas redes sociais. Já aproveitem para segui-la. Também a Júlia, se você tiver dúvidas sobre o trabalho, se você está desenvolvendo um trabalho na sua escola, quer ter essa troca também, acho que isso é válido, né? É importante ter essa troca. Muito. Que enriquece, né, anos-luz de conhecimento, porque isso aqui que a gente teve hoje, como o Vitor falou, é para poucos, né? E a ideia do podcast é levar isso E para às mais vezes gente. vai ter um aluno que está ouvindo a Júlia, que está ouvindo isso aqui e que quer implementar isso na escola dele. E através dela, É uma rede. né? E exatamente através dela e dos alunos, que vai entender, poxa, uma feira de empreendedorismo, eu posso montar meu próprio negócio, Sim. né? Sem aquela pressão de dar certo, mas que aqui é o momento de errar. Agora é o momento de vocês Total. tentarem, né? De vocês errarem, acertarem, sem a pressão do lá fora, né? Desse mundo cruel dos adultos. Tereza, muito obrigado pela Obrigada a sua vocês. disponibilidade, generosidade de compartilhar a sua história. Pelo seu tempo, eu sei que o seu tempo é Sim. super curto, mas consigo dedicar aqui para estar conosco hoje. Obrigado, Júlia, pela participação. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Foi ótimo te ouvir. Adorei muito. Obrigada, Muito obrigada. Júlia. Foi muito bom fazer essa troca com você, foi muito bom você estar disponível aqui e foi de grande valia, né? A gente Com sempre certeza. trocar. Eu acho que essa importante. série vai surpreender muito, porque estamos gravando já alguns episódios e todo episódio surge uma Gera essa conexão né? Que legal. do aluno com o entrevistado, Profissional, né? com o profissional, e acende uma vontade a mais, sabe? De você saber mais sobre a profissão, alguma coisa que estava ali nebulosa, ou inspirar outras pessoas que a gente já viu algumas movimentações. Eu vou apadrinhar essa pessoa, né? Vou indicar para um estágio. E você vai criando esse network, essa rede de apoio, Sim, que é a finalidade disso aqui, exato. né? Da é gente muito poder importante. criar conexões. Sim, conexão Vitor? é tudo. É isso aí, gente. E para quem está em casa, mais uma vez, muito obrigado, né, por ter acompanhado, por ter assistido esse episódio. O objetivo dessa série justamente é trazer a realidade, né, do mercado de trabalho para quem está estudando, né? Então, a gente sabe que o pessoal que está no ensino médio, a pressão é grande, mas tenha certeza que toda essa formação, né, que você tem no colégio, aquela cobrança dos professores, é tudo para quê? Para você ter essa segurança. Poxa, eu sou capacitada, porque isso vai te fortalecer, aquilo que a Tereza falou. Poxa, quando você está na frente, cara a cara com o cliente que você vai ter que se vender, caramba, e agora? Não vou contar mentira. Não, eu sou capaz de fazer isso. Então, se você tem aquela segurança de vender algo, eu passo recentemente isso. Eu não sou vendedor, né? Então, mas a gente, quando você pretende empreender, você faz um pouco de tudo, né? Eu sou da área contábil, meu negócio é números, eu gosto de trabalhar com isso, mas às vezes você precisa vender. E para você vender, você tem que acreditar no trabalho que você está oferecendo. Senão,
Acreditar e conhecer. Acreditar, conhecer. E sempre estudar, porque E a gente estudar, para de estudar. não parem, gente. não, Então, sempre. esse é o caminho. Né? Formação contínua. Perfeito. Então, é isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Comentem, curtem, compartilhem e dê a sua sugestão ou crítica, enfim, como a gente pode melhorar ainda mais esses episódios. Isso aí, gente. Até mais, pessoal. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau.